Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, estamos para meditar num texto da Palavra de Deus, que está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Um capítulo muito conhecido, mas de uma história bem presente nos nossos dias de hoje. Então queremos falar a palavra de Deus e já lendo. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este quase, à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dizia para ele, dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém. Então, o que vamos entender aqui nesta passagem bíblica que acabamos de ler? Acabamos de ler que numa cidade chamada Cesareia havia um varão, centurião, da corte chamada italiana. Centurião porque ele comandava 100 soldados que estavam a seu dispor, ao seu mandato ou ao seu comando. Estes 100 soldados eram obedientes em tudo, mas ele era um homem temente a Deus, piedoso, e diz a palavra que fazia muitas esmolas ao povo. Ainda dizia também que este homem jejuava de contínuo. Ele e a sua casa, tudo temia ao Senhor. E quase às 3 horas da tarde, que significa a hora 9, ele viu claramente uma visão de um anjo que apareceu para ele, que dirigia para ele e dizia, chamando ele por nome, dizendo: Cornélio. E ele, fixando os olhos e muito atemorizado, ele disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tinha chegado até o trono, tinha achado graça diante do Senhor Jesus. Então as orações e as boas ações da qualidade daquele homem agora tinha chegado diante do Senhor. O Senhor tinha visto nele ali uma pessoa esforçada, uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita nas coisas celestiais. Então Deus, comprazindo dele ali de compaixão, disse a ele que era para mandar até na cidade de Jope, que lá tinha um homem por certo nome Simão, que era curtidor de couro, que tinha sua casa junto do mar. E era para mandar ir lá e trazer ele, que ele ia dizer o que ele tinha que fazer. Então, mais uma vez, confirmo eu na palavra de Deus, que anjo, Espírito Santo, Jesus, não prega o Evangelho. O Evangelho foi deixado para o ser humano, o homem anunciar a palavra de Deus.
Não era bem mais prático e bem mais fácil, ao nosso ver, economizando tempo, economizando caminhada, cansaço, se aquele próprio anjo dissesse o que ele tinha que fazer? Mas por que que o anjo disse que ele tinha que chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro? Porque esse ia vir dizer o que ele tinha que fazer. Porque tem que ser o pregador, pregar a palavra. E aquele que crê, crê na palavra, não em quem está pregando. E eles mandou a sua comitiva sair ali de Cesareia, porque era um capitão, era um centurião que comandava um exército de soldados de 100. Ele escolheu ali os seus mais confiáveis soldados e mandou buscar Pedro na cidade de Jope. Demorando em torno de 4 dias, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Mas lá veio Pedro. E Pedro chegando, quando eles viram Pedro ali, já caiu de joelhos a seus pés. Pedro disse: levanta, que sou homem também. Mas Pedro tinha que dizer o que eles tinham que fazer. Então não importa se a pessoa é crente da melhor qualidade, ele ora, ele faz esmolas ao povo, e ele também é temente a Deus com toda a sua casa, mas ainda falta algo, porque para Cornélio ali faltava algo ainda na vida dele. Ele já era completo, porque se nós olhar a qualidade desse homem que nós acabamos de ler, vou até retornar ao texto para que os irmãos venham analisar a qualidade desse homem. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Será que as pessoas de hoje estão fazendo isso? Será que os crentes de hoje estão fazendo isso que esse homem fazia? Então, ao nosso ver, era um servo de Deus perfeito. Mas assim diz o anjo, que as orações dele tinham sido ouvidas, tinham subido para a memória diante de Deus, as atitudes dele, as ações dele tinham subido para diante de Deus. Mas agora ele tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que enviar a homem a Jope e chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse ia vir e ia dizer o que ele tinha que fazer. E assim eu fez. Não foi desobediente ao mandato do Senhor, mas foi. E quando Pedro disse a ele no versículo 43, e a esse dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todo aquele que nele crê. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Você crê que Jesus Cristo veio para resgatar o que havia perdido? Sim ou não? Você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida, que você aceitou aquele dia lá na igreja e ainda vai aceitar? Você crê ou não? E assim disse Pedro para ele: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, se não for pelo nome do Senhor Jesus, não tem como receber o perdão dos pecados. É a Bíblia que está dizendo. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Versículo 48, irmãos. E mandou que fossem batizados
em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse com eles por alguns dias. Então um homem ali que era perfeito, um homem que era crente, um homem que era temente a Deus, um homem que orava contínuo com toda a sua casa, fazia esmola. Este homem era um crente perfeito, mas faltava alguma coisa na vida dele. Faltava que ele recebesse o nome, que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Então Pedro mandou que eles fossem batizados no nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Então, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, você que ainda não conhece a palavra conforme aqui eu estou pregando, entenda uma coisa: se você já é uma pessoa que crê de muita fé, crê no nome de Jesus, crê no Senhor, crê na igreja, que ali é o lugar de estar congregando, louvando a Deus todos os dias, está orando de contínuo, mas você foi batizado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Porque se você não recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo, ainda não foi realizado o perdão dos pecados. Porque diz a palavra: todo aquele que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não é pelo título, que ele tem um título de filho, e título de pai, título de Espírito Santo, que é o título do Senhor da glória. Não, ele falou é pelo seu nome. Por isso que os apóstolos, em 5 passagens na Bíblia, mandou que as pessoas fossem batizadas e recebessem o nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Então, quem pode perdoar pecado é só o Senhor Jesus Cristo, porque para isso ele veio, para isso ele morreu em uma cruz, ali no Calvário, sendo crucificado, desprezado pelos homens, para poder perdoar os nossos pecados. Ele, como cordeiro, como último sacrifício vivo de sangue, ele foi ali constituído para perdão dos pecados. Então só recebe o perdão dos pecados se for pelo nome, batizado no nome do Senhor Jesus. Lê lá na Bíblia, irmão, no livro de Atos, está todas as passagens bíblicas ali, as pessoas recebendo o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então você que ainda não é batizado no nome do Senhor Jesus, que você foi e recebeu os títulos, batismo nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, relê essa palavra. Só recebe o perdão se for no nome, não é nos títulos, nem nos nomes, é no nome do Senhor Jesus. E Pedro, então, andando aquela distância toda, chegou e disse para Cornélio que ele não podia recusar a água para aquele homem, porque eles também tinham recebido o Espírito Santo, como eles ali no princípio, e mandou que eles fossem batizados no nome do Senhor, no nome. Então só faltava isso para completar a vida de Cornélio. Cornélio já era perfeito nas suas atitudes, na sua fé, na sua ação, em conduzir a sua casa, a sua família. Ele estava corretíssimo diante de Deus, a ponto das orações e as esmolas ficar em memória diante de Deus. E Deus mandar um anjo pedir que ele fosse chamar Pedro, para Pedro dizer o que ele tinha que fazer. E o anjo foi embora e Cornélio mandou chamar, e Pedro veio e falou que ele tinha que ser batizado no nome do Senhor. Então você que é um crente, você que é batizado nos títulos do Pai, Filho e Espírito, medita nisso, irmão. O Pai é um título dado ao Criador, o Filho é um título dado a quem nasceu, o Espírito Santo é um título dado ao Espírito que não peca, que é o Espírito que está em nós. Mas o nome é Jesus, o nome acima de todos os nomes que se nomeia nos céus e na terra e nas águas debaixo da terra. Meu irmão, minha irmã, se você já é batizado no nome, dê glória a Deus por isso. E se você ainda não é, estude um pouco o livro de Atos aqui que você vai entender o que eu estou falando. A igreja primitiva nasceu ali no capítulo 2 de Atos. Saiu dali, está errado. Examina lá e tu verás.
e a porta do entendimento será aberta, que nunca mais ninguém fechará. Então, meus amados, esse texto da palavra de Deus que acabamos de ler hoje, nesse dia, fala daquele ser humano que já é obediente à palavra, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que ora, aquele que busca e faz caridade. Mas aí precisa completar a obra perfeita na vida desta pessoa. Recebeu o batismo nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então espero que seja bem esclarecida esta palavra, para que todos possam entender, ou até passar para frente, para examinar. E você que me ouviu aí pelas redes sociais, esta mensagem, procura fazer isso. Se você já é batizada no nome, se você já conhece esse batismo verdadeiro, envie essa mensagem para outras pessoas ouvir. E se você ainda não recebeu esse batismo, examine as Escrituras e cuide ter nela a vida eterna. E você terá. Porque aqui, Cornélio foi um exemplo de perfeição, de obediência, de qualidade de um ser humano, de um crente. Mas ele precisava de algo que ele não conhecia e mandou chamar Pedro, e Pedro disse o que ele tinha que fazer: batizar no nome do Senhor Jesus. Então assim digo eu para você, se você ainda não tem, mas você já é um crente, é um servo de Deus obediente, vai receber o nome de Jesus para perdão dos pecados e morar no céu. Porque aí você recebe a adoção de filho. Tornarão filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Assim diz a palavra de Deus. Então, irmãos, compartilhe essa mensagem, essa pregação, e leve até os corações que ainda não conhecem a palavra de Deus, e procura ensinar. Estarei gravando mais mensagem, enviando. Espero que de alguma forma eu estou ajudando. Amém. Que Deus abençoe a todos neste momento.